Muito se fala sobre a entrevista para o visto americano. Com isso, é normal que a gente fique nervoso, ansioso e de como vai ser. Mas, na verdade, essas perguntas são baseadas no que você preencheu na sua DS, lá no formulário e da sua vida aqui no Brasil. Bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou a Célia e vamos direto ao assunto agora. A entrevista do visto americano nada mais é do que uma espécie de filtro para tentar controlar e diminuir as chances de imigrantes ilegais. Por isso, o consulado americano quer analisar os vínculos que as pessoas têm com o Brasil, ou seja, os motivos que façam a pessoa ir lá para os Estados Unidos e retornar ao Brasil. Então, eu vou falar aqui como funciona a entrevista para o visto, o que o consulado americano pergunta, o que ele analisa, né? Tudo isso eu vou estar mostrando para vocês aqui no vídeo, do momento da entrevista. Antes, vou deixar uma sugestão aqui para vocês. Eu tenho outro vídeo que fala sobre a influência das redes sociais na obtenção do visto. Então, assiste lá também que vai ser muito legal para vocês. Agora, continuando, cada caso é um caso. E como eu falei, é baseado no que você preencheu lá na DS-160. Mas tem aquelas perguntas que são básicas, né? Que são aquelas, né, que para qual cidade você pretende ir, quantos dias você pretende ficar lá nos Estados Unidos, com quem que você vai viajar, com quem que você trabalha, com quem que você mora, qual sua renda mensal. Essas perguntas são as perguntas básicas que eles fazem lá na entrevista. Mas aí eu vou falar agora um pouquinho de cada item desse daí, eu vou falar um pouquinho. Ele faz também perguntas familiares, por exemplo, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o irmão. Isso para saber se você tem vínculos próximos aqui no Brasil, que isso daí é uma coisa que aí a pessoa tem que retornar. E também pergunta sobre vínculo nos Estados Unidos. E caso você tenha, não omita essa informação, mesmo porque o sistema deles consegue cruzar essas informações. Então, se você omitir, eles vão ficar achando que tem alguma coisa errada. Então, pode acabar atrapalhando. Então, fale sempre a verdade, que as suas chances serão sempre melhores falando a verdade. Agora, sobre perguntas profissionais, normalmente os agentes eles querem saber mais detalhes da sua vida profissional. Aí eles fazem a pergunta do seu cargo, do seu salário, quanto tempo está nesse atual emprego. E às vezes eles perguntam também, faz pergunta específica da sua função, para saber se você realmente está por dentro. Pergunta sobre estudo. Eles perguntam se você está estudando, se você está numa faculdade, porque daí isso daí também é um vínculo para o cônsul, né? Então, eles fazem pergunta de em que ano você está e também geralmente faz pergunta específica do seu curso também para saber se é real aquilo que você está falando, né? Pergunta sobre a parte financeira. Outra pergunta é se o solicitante tem condições financeiras para pagar toda a sua viagem que pretende fazer. Por isso é comum eles quererem saber o valor do salário, da sua renda total ou então de quem está bancando, né, essa viagem para você. Então isso daí também é muito normal eles pedirem. Pode até pedir também uma documentação que comprove, né, a renda que você está informando. É comum também perguntar se você tem casa própria, se tem algum imóvel, se tem algum carro, pois tudo isso ajuda no vínculo. Não é obrigatório, mas já é um ponto positivo você ter alguma coisa no seu nome aqui no Brasil, mas não é obrigatório também. Eles fazem perguntas sobre outras viagens. Um ponto muito positivo é se você já teve outras viagens internacionais e cumpriu o tempo que pode ficar no país, o tempo autorizado. Isso é muito bom, pois o cônsul tem uma visão de que você realmente é um turista. E uma dúvida que muita gente tem é se a entrevista é feita em inglês. Não, ela não é feita em inglês. Mas caso você coloque no formulário que fala inglês, então ele pode ser que ele queira fazer a entrevista em inglês. Então, se você não tem aquele inglês fluente, não coloque isso, tá? E a entrevista é rápida, ela costuma ser em torno de 5 minutos. Tem alguns casos que é mais demorado, se caso a pessoa já teve algum problema um problema judicial nos Estados Unidos, se já foi deportado. Tudo isso, se for o caso, ele é mais demorado, né? E o resultado da entrevista é dado na hora. Se aprovado, seu passaporte fica retido, né, para colar o visto. E caso seja negativado, você também já fica sabendo na hora, tá? E se a negativa for o mais comum, que é por falta de vínculo com o Brasil, você já pode tentar no dia seguinte outro visto, né? Mas aí você vai ter que fazer tudo de novo, inclusive pagar outra taxa também.
Então a entrevista é basicamente isso, tá? Parece muita coisa assim falando, mas é tudo isso em 5 minutos, tá? Então, eu não canso de repetir, sempre ter calma, dizer sempre a verdade de forma objetiva, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou e ainda não está inscrito, agora é o momento. Deixe seu like também e caso tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou adorar responder para vocês, tá bom? Então é isso, tchau!